Eu sou Bárbara Medeiros, psicóloga, especialista em saúde mental e dependência química e consteladora sistêmica. Roda a vinheta! Saiu! Você não falou o assunto. Calma, mas eu só vou falar o assunto depois. Não, é antes. Ah, é? É antes. Ah, tá. De novo. De novo. Eu sou Bárbara Medeiros, psicóloga, especialista em saúde mental e dependência química e consteladora sistêmica. E hoje nós vamos conversar sobre dependência emocional. O que é isso? Como isso afeta nas nossas vidas e como a gente pode gerenciar esse processo que é adoecedor no nosso cotidiano. É para eu falar agora a hora da vinheta, né? Não era antes, não? Não, é Mas eu expliquei tudo isso para poder rodar a vinheta. isso. Ah, tá. E nessa conversa, eu vou trazer para vocês o que é dependência emocional, como identificar a dependência emocional, quais são as consequências dela para a nossa vida e como gerenciá-la emocionalmente. O que é dependência emocional? É um processo de disfunção associada à necessidade de focar na vida do outro, negligenciando a sua própria existência. E eu sei, é uma frase forte, mas que é muito importante para que a gente possa entender o quanto a dependência emocional pode prejudicar a nossa vida, as nossas relações e todo o resto. A dependência emocional, ela acaba desenvolvendo um padrão comportamental adoecedor, que é muito conhecido como se fosse um policiamento compulsivo sobre a vida do outro. Então você passa o tempo todo policiando o que o outro está fazendo. Geralmente esse processo acaba se desenvolvendo diante de algum evento de estresse crônico. Então, quando alguém convive com uma outra pessoa que demanda uma necessidade de atenção por alguma problemática que tenha, por algum quadro de dependência, de vício ou algum problema de saúde, são inúmeras as variáveis que podem causar um nível de estresse crônico e acarretar na pessoa que convive um tipo de dependência emocional, certo? Inclusive, a dependência emocional começou a ser estudada e analisada por profissionais que trabalhavam com dependentes químicos. E eles começaram a perceber que os familiares dos dependentes químicos começavam a apresentar padrões comportamentais adoecedores, como se tivessem compulsivos nessa vigilância com a vida do dependente químico, sem conseguir perceber e enxergar o quanto esse movimento de fiscal da vida do outro estava prejudicando a sua própria existência. E aí, a partir desse estudo, foi se ampliando o conhecimento e os cientistas começaram a entender que esse padrão comportamental, ele na verdade, ele amplia esse questionamento para toda e qualquer relação que se estabeleça algum tipo de dependência, ou toda e qualquer relação que se estabeleça algum padrão de estresse crônico. Às vezes um relacionamento, um casamento abusivo pode gerar dependência emocional, mas às vezes você ter alguém na sua família que tem uma necessidade maior de atenção pode desenvolver dependência emocional. E aí a grande questão é justamente identificar esse processo nas nossas vidas. Quando nós estamos nesse lugar de dependente emocional, porque não é nada fácil. Quando o foco é o outro, quando o problema é o outro, o desafio de identificar a dependência emocional está aí. Porque a gente não consegue olhar pra gente. A gente não consegue enxergar que nós também temos a necessidade de ser vistos e de ser percebidos não pelos outros,
mas por nós mesmos. E aí, depois de todo o estudo desenvolvido sobre a dependência emocional e as variáveis influências no desenvolvimento dessa dependência, os cientistas chegaram à conclusão de que a dependência emocional é uma tendência global de focar no outro, mesmo que o preço seja alienar-se de si mesmo. E as redes sociais trouxeram uma carga maior sobre isso? Eu não tinha parado para pensar nisso, não para esse vídeo, mas foi muito bom esse questionamento, porque... Caramba, eu acho que sim. Eu acho que as redes sociais acabaram trazendo aquele movimento de que eu preciso olhar o que é que o outro está fazendo, né? Para se sentir bem, para se sentir inspirado. E quando eu sou convidado a olhar para a minha vida e a minha vida não corresponde à expectativa que eu crio diante do que eu admiro na vida do outro, aí eu acabo não investindo na minha existência. E sim, focando somente em contemplar, né, o outro, ou focar no que é que o outro está fazendo. E que questionamento impactante. Porque eu realmente não tinha parado para refletir sobre isso. E como identificar a dependência emocional? Que é um mecanismo desenvolvido para lidar com os sentimentos negativos que acabam surgindo diante de um ambiente destrutivo. Ou seja, é um processo de desestruturação de um ambiente saudável. Então a gente pode começar a pensar sobre várias perspectivas, trazendo exemplos. Por exemplo, na área de relacionamento. Como foi que você falou? O amor ausente. Na área de relacionamento a gente pode pensar que a gente às vezes pode desenvolver a dependência emocional diante de um amor ausente. Caramba, que termo lindo. Mas que termo simbólico. Quantas vezes nós nos percebemos imersos em relacionamentos conjugais, afetivos, com um amor ausente? Não tem o que fazer não, cara, é isso mesmo. Quantas vezes a gente se percebe depositando no outro expectativa, afeto, amor, carinho e recebendo ausência em troca? E a gente pode até não entender no primeiro momento e acreditar que de fato é amor, né? Ou acreditar que o problema está conosco e não com o outro, né? Porque algumas vezes, inclusive, diante das relações, as pessoas revertem o quadro e acabam dizendo muito isso. Quem nunca ouviu? Eu sou assim porque você é assim, ou assado, né? E aí você se enche daquela culpa, acreditando que você é o principal responsável pelo comportamento do outro, entra num processo de dependência emocional porque você se ocupa da responsabilidade do seu comportamento e do comportamento do outro e acabou. E aí fica mal, porque você fica criando a expectativa de que o outro mude diante de um reflexo ou diante de uma reação de sua mudança. Você muda, o outro permanece na mesma e você fica onde? No lugar de dependente. Agora a gente vai parar para pensar sobre como isso pode acontecer dentro do ambiente de trabalho. Pois é, pode acreditar, nós podemos desenvolver quadros de dependência emocional em um ambiente de trabalho. Quando a gente tem, por exemplo, às vezes a gente gosta do que a gente faz, tem um chefe abusivo, ou seja, quando a gente tem consciência de que depende desse trabalho, precisa manter esse trabalho para poder sobreviver. Não quero falar sobre isso. Mas é isso, mas é justamente isso. A gente às vezes fica num trabalho por medo do desemprego, por medo de não se recolocar. É verdade. É isso. E a gente, de fato, e a gente acaba se mantendo dentro de um ambiente profissional destrutivo, abusivo,
ameaçador, que transmite sentimentos negativos, por acreditar que nós não vamos conseguir uma outra coisa. E muitas vezes o que acontece? Nós começamos a desenvolver mecanismos mentais sabotadores, desenvolver crenças limitantes e acreditar que nós não somos capazes de fazer diferente porque nos sentimos sequestrados por aquele ambiente destrutivo. E aí a gente parte agora para um processo de dependência no campo familiar. Esse é o mais comum. Não seria ele o mais comum, mas esse também é igualmente complexo. Eu trouxe 3 ambientes aqui que são de uma complexidade para a gente começar a perceber o nível de adoecimento que o processo de dependência emocional pode gerar na nossa vida. E falando do ambiente familiar, muitas vezes a gente acaba desenvolvendo a crença de que nós precisamos realmente estar imerso àquele movimento destrutivo porque nós estamos lidando com a nossa família, né? E perdemos a força de acreditar que nós podemos ser autênticos, que nós podemos ser ativos e participativos dentro do nosso ambiente familiar, trazendo para a nossa família os nossos sentimentos. Perdendo a liberdade de colocar as nossas questões pessoais. Muitas vezes um familiar nosso se comporta de uma maneira que nos afeta diretamente ou machuca a nossa existência e por acreditar ou por medo de perder a admiração daquele parente, a gente não se coloca no nosso lugar de dignidade. A gente não consegue expressar que aquele comportamento machuca a gente. E aí a gente se perde. E com o passar do tempo, na continuidade dessa alienação ou desse movimento de se anular diante desses ambientes disfuncionais e destrutivos, chega uma hora que nós não conseguimos nem ao menos entender qual é o nosso próprio funcionamento. Imagina, você já se questionou sobre como é que você funciona? Você já se prontificou a ter consciência dos seus sentimentos, de como gerenciar seus sentimentos? Você já se prontificou a pensar de como que os seus comportamentos são reflexos dos seus sentimentos e do que você pensa? Quando a gente não toma consciência de como somos internamente e como isso reflete nos nossos comportamentos, a gente está num processo de alienação. E muitas vezes a gente fica vulnerável a desenvolver um processo de dependência emocional por conta disso. Agora a gente vai partir para entender as consequências que a dependência emocional traz para a nossa vida. O dependente emocional, ele tem a necessidade de ocupar o lugar de cuidador. Então ele fica o tempo todo acreditando que ele precisa cuidar de alguém. E ele elege uma pessoa, né? Ou uma situação, ou um ambiente, ou uma dinâmica, né? Seja familiar ou uma dinâmica de um relacionamento que seja disfuncional, né? Para poder ficar cuidando. Ou seja, no frigir dos ovos, o dependente emocional precisa sempre de um problema para cuidar. Ou de uma pessoa problema, ou de uma situação problema. Sem isso, o dependente entra no vazio, entra na angústia e vai procurar desenvolver problemas para ter o seu objeto de cuidado. Isso acarreta num processo de
desenvolver baixa autoestima. Também acaba desenvolvendo a necessidade de se tornar uma pessoa necessária para diversas situações. O dependente emocional também tem uma gigante tolerância à dor e sofrimento. Porque como ele está imerso e habituado a uma dinâmica disfuncional na vida dele, ele não consegue desfrutar de um ambiente saudável por um tempo maior. Ele vive sempre uma necessidade de participar de experiências de dor e sofrimento. Além disso, o dependente também acaba desenvolvendo uma necessidade de controlar a vida de outras pessoas. E por fim, o dependente emocional, ele, por vezes, acaba também desenvolvendo comportamentos compulsivos, como se fosse uma ação compensatória. Então, a gente pode perceber que pessoas que acabam tendo esse padrão de dependência emocional desenvolvem outros tipos de dependência. E para fechar, a gente pode entender que uma das consequências que a dependência emocional traz na nossa vida é que o dependente emocional também pode acarretar outras dependências, como se fosse um movimento compensatório para sobreviver à angústia de criar sempre expectativa, de ficar sempre nessa vigilância e policiamento na vida do outro. E como gerenciar tudo isso que eu falei emocionalmente? Não tem nenhuma fórmula mágica, mas eu acredito que o primeiro passo é tomando consciência da sua própria vulnerabilidade. E quando a gente se identifica nesse movimento de dependência emocional, é importante a gente compreender que precisa sair desse lugar de acreditar que somente o outro precisa de ajuda e se colocar à disposição para também receber ajuda, acolhimento, afago, carinho, se enxergar como merecedor do cuidado e do autocuidado. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês a compreender a estrutura de um quadro de dependência emocional. Se você se identifica, olha por essa ótica de tomar consciência do lugar que você ocupa dentro das relações, mas saiba que é importante pedir ajuda. E se você gostou desse vídeo, compartilha com pessoas que você sabe que serão beneficiadas com esse conhecimento, entendendo que é importante procurar ajuda. Além disso, curte, se inscreve no canal, porque esse é um canal que a gente vai trazer conteúdos sobre autoconhecimento, autocuidado, conscientização de si mesmo, entendendo que no final das contas, eu vou sempre te dizer, vá na terapia.